Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Olá, amigos. Hoje, um trabalho especial do Divulgar.net, juntamente com a AME Maranhão, e vamos tratar do lançamento do livro Ditosos, Ditos e Ditados Populares para o Evangelho no Lar. É um trabalho, um livro da AME Maranhão. Ele foi escrito pelo Dr. José Maria Amaral, que é o presidente da Associação Médica Espírita do Maranhão, mas é um livro psicografado, né? Psicografado por um espírito encarnado, né? O espírito encarnado, que é o nosso amigo, e hoje a gente está tendo a satisfação, né, de fazer o lançamento deste livro. Mas como todo trabalho espírita, a gente começa com uma prece. E eu vou pedir para a doutora Ildete fazer a nossa prece inicial. Obrigada, boa noite. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer por esse momento de silêncio interior em que podemos conectar com o alto, sempre com muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui divulgando a mensagem do Cristo Jesus, nessa noite muito especial, em que será lançado mais um modelo de acesso ao Evangelho no Lar, e que possamos continuar com esse trabalho, sempre muito unidos em torno dessa missão, e que possamos estar sempre inspirados pelos irmãos superiores, pelos irmãos que estão também imbuídos nessa missão de amor, de dedicação. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Ditos e Ditosos, né, um livro produzido por José Maria Amaral, presidente da Associação Médica Espírita do Maranhão, e com quem a gente tem a grata satisfação de conversar esta noite. Boa noite, Amaral. Boa noite a todos, é uma imensa alegria, enorme satisfação e, acima de tudo, uma grande honra ter vocês aqui conosco para que a gente possa ter esse momento de lançamento virtual. Os tempos são outros, né? São novos tempos, em que nós vamos ter essa oportunidade de fazer através desse outro plano físico, que é o plano virtual. Agora nós temos o plano físico, o plano espiritual e o plano virtual, nessa intercomunicação com todos, para que se possa fazer esse lançamento do livro. Isso. Aqui conosco, né, nós temos a Tatiane, que é do Grupo Divulgar, Andréia, do Grupo Divulgar, Patrícia, da AME, e a doutora Ildete, também, da AME Maranhão. Certo? E já esclarecendo aos nossos irmãos que aqui na tela já tem o QR Code para comprar o livro pela americanas.com, pelo Submarino. Então os links estão todos colocados aqui embaixo, né? E as pessoas já podem acessar e fazer a sua compra e depois nos dar o feedback, né? O livro sobre essa leitura, né? Que eu acho assim, que nós achamos que é primordial
a gente trabalhar uma leitura evangélica em casa, através do Evangelho no Lar. E esse livro nos traz a oportunidade de aproveitar desses ditos populares, né, esses ditos populares, e daí a gente tirar o ensinamento. Né? Tudo tem um ensinamento na vida. Né? E a gente pensa que falou algo, né, que não tenha sentido, né? Como tudo vai bem quando termina bem. Será que termina? Né? Se a vida, se a gente é imortal, né? A vida é para sempre, né? O espírito é imortal, o espírito vai viver sempre, vai viver em várias situações, vários acontecimentos, em vários lugares, né? Então, aqui está colocado que no Evangelho segundo o Espiritismo se refere ao capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Item 3, destinação da terra, causa das misérias terrestres. Não é isso? Então, eu aproveito para perguntar para o Amaral, de onde vem tanta inspiração? Tudo que é de bom, Raimundo, vem do alto. Tudo que é de bom vem da espiritualidade. Eu falo que, em especial nessa obra, mas em tudo na minha vida, tudo aquilo que eu produzir de boa qualidade tem absoluta convicção que foi o alto. E aquilo que eu tiver produzido de forma equivocada, tenho a certeza que a propriedade é minha. Tudo vem do alto. Esse livro, Ditosos, Ditos e Ditados Populares para o Evangelho no Lar, ele tem uma história muito peculiar. Raimundo, esse livro foi escrito em 2014, e nós estamos em 2021. Já lá se vão 7 anos, Patrícia Uildete. E o Velho Testamento, inclusive, gosta muito dessa numerologia 7. E, Andréia, esse livro foi escrito em 3 dias. Entretanto, até haver um processo de maturação, houve a necessidade desse período de tempo. Muito pouca coisa foi modificada nele, apenas alguns ajustes para a versão final, na diagramação, na leitura final. Mas me parece que a minha relação com esse livro é de uma internalização de tudo aquilo que foi passado. Se vocês questionarem a mim se esse livro tem algum tipo de orientação do plano espiritual, eu lhes digo com absoluta certeza que sim, porque eu não consigo me imaginar, Tati, seu Raimundo, escrevendo um livro nem em 3 anos, quanto mais em 3 dias. E o mais interessante é que isso surge através de uma perspectiva de que nós temos uma tremenda obrigação de facilitar o acesso ao Evangelho do Cristo. E facilitar o acesso principalmente, Tati, Patrícia, trazendo o Evangelho do Cristo para as situações e as circunstâncias do dia a dia de todos nós. Veja, o Evangelho do Cristo nos é trazido há mais de 2000 anos. A releitura do Evangelho do Cristo, para nós espíritas, através da doutrina dos espíritos, tem na sua codificação pelo menos 160 anos. Então, na verdade, a gente precisa entender que os tempos mudaram, que a própria forma de abordagem, que as terminologias, elas precisam ser facilitadas para que o público de hoje possa entender que o Evangelho do Cristo está em todas as circunstâncias do nosso dia a dia. A ideia desse livro, na verdade, surgiu, Raimundo, quando eu estava na casa espírita que eu trabalho, no SEMA Francisco de Assis, e nós estávamos em uma atividade, Andréia, chamada Enxugando Lágrimas, que acontece no primeiro domingo de cada mês. Vocês conhecem já esse trabalho que é desenvolvido desde Chico Xavier para nós. E aí um dos trabalhadores da casa, isso acontece no domingo pela manhã, ele estava fora das atividades principais com o público, Patrícia,
E aí ele foi chamado por duas pessoas, Ildete, que passavam na rua. Eram dois pregadores, enfim, evangelizadores, e eles fizeram a seguinte pergunta, Andréia, para o trabalhador lá do Francisco de Assis, seu Adenilson, que hoje em dia está na Bahia, uma pessoa extraordinária, espetacular. Meu irmão, você sabe onde está escrito o Evangelho do Cristo? E aí o irmão, nosso médium, respondeu de uma forma muito tranquila, sei. E ele respondeu aonde? Ele chegou, está nas nossas consciências e em nosso coração. Ele chegou, não, de jeito nenhum, os dois evangelizadores, de forma alguma, só está escrito aqui no livro da Bíblia. E foi esse mote para escrever o livro. Aí vocês vão perguntar, o que uma coisa tem a ver com a outra? A gente precisa facilitar o entendimento das pessoas, porque, do contrário, cada vez que passa esse Evangelho do Cristo, vai ser algo mais distante para as nossas comunidades, para nossas populações e para nossas futuras gerações. Imaginem, meninos, nesses tempos eu tenho uma filha de 19 e um de 11. Se a gente disser para eles que o Evangelho do Cristo só está presente em um livro sagrado, como é que eles vão entender que, na verdade, o Evangelho do Cristo é um manual da vida? E aí, a partir daí, a coisa foi fluindo aos pouquinhos. Eu acabei de descobrir que o Raimundo tem a faculdade da bicorporeidade, porque essa era a minha... Eu ia perguntar sobre isso quando eu olhei o título, porque ditos e ditados, todos nós já ouvimos. Na hora que eu comecei a ler, lembrei de uma amiga muito querida que tudo na vida, ela tinha um ditadozinho para correlacionar. E faltava isso, tá? A sacada de juntar isso com o Evangelho para trazer mais próximo das pessoas. Aí o Raimundo pega e me copia a pergunta. Então eu vou pular, vou passar para outra. Eu fiquei muito interessada no espeto de pau e eu te pergunto, quanto de espeto de pau tem na casa do ferreiro, meu amigo Amaral? Andréia, na casa do ferreiro precisam existir muitos espetos de pau. É justamente por causa dessa grande presença de espetos de pau, tanto fora da casa quanto principalmente dentro da casa, que ele se especializa até se tornar ferreiro. De formas que eu vejo como sendo indispensável na formação de qualquer ferreiro a presença de um quantitativo incomensurável de espetos de pau na sua vida. Verdade, a gente só tem dois caminhos, pelo amor e pela dor, e a gente insiste pela dor, então vamos de espeto de pau. Isso é um ponto muito importante que você colocou. No dia a dia espírita se fala muito isso. E eu gostaria honestamente de conseguir encontrar, eu não tive essa oportunidade ainda, de alguém que tenha chegado pelo amor. Isso, por enquanto, para mim é só uma quimera. Eu só conheço quem tenha... Eu cheguei por amor na casa espírita. Eu também estou esperando, eu também cheguei por amor pela casa espírita. Sim, a gente chega na casa espírita carregando algum tipo de drama pessoal. É muito raro, ainda hoje, a doutrina dos espíritos é muito recente para nós. Então, a gente ter famílias que já estão na segunda ou na terceira geração no espiritismo ainda representa uma novidade para nós. Eu tenho absoluta convicção de que em um futuro próximo, com famílias que já têm 2, 3 gerações do espiritismo, todo o processo vai acontecer de uma forma muito mais rápida, mais ágil e natural. Para nós ainda é um aprendizado. Verdade, né? Então, a gente... Patrícia, você quer dar o seu depoimento? Dentro do que eu falei agora, né, a respeito de viver, de chegar na casa espírita, quando eu cheguei na casa espírita, eu buscava muito um lugar onde eu pudesse, digamos assim, retribuir muito que o universo me deu, né? Eu sempre achei
que eu tinha recebido muito da vida, e continuo achando, né? Eu acho que a vida foi tão magnânima, tão generosa comigo, que eu fico me perguntando, às vezes, se eu tenho merecimento para tanto, ou se é a minha forma de encarar a vida que me faz ver assim. Então, eu estava repleta, né, de muita coisa para oferecer, e como médica pediatra, eu buscava algum lugar ligado ao espiritismo. Eu ainda não frequentava nenhum centro, eu tinha chegado em São Luís e ainda não era propriamente espírita praticante. Então, eu buscava um lugar para poder trabalhar como médica pediatra, poder assistir as crianças. E aí me falaram do pouso, né, que era da responsabilidade de Moab José, e eu fui conhecer. E me encantei com o pouso, né, com o orfanato, com a creche, com o centro espírita, e passei a dar assistência naquela instituição todas as quartas-feiras durante vários anos. Meus filhos cresceram lá, minha filha tinha 5 anos na época, e eu levava para prestar assistência, e ela rodava as salas de aula tudinho na época, as professoras conheciam, ela se misturava com as crianças, era uma festa. E eu era tão íntima do pouso, que era como se fosse uma extensão da minha casa, que um dos natais da minha vida eu passei lá, né? Então, assim, era algo muito, muito mágico a minha vida no pouso. Eu tenho excelentes recordações de lá. Então, graças a Deus, eu não cheguei à casa espírita pela dor. Vivi vários momentos, sim, lógico, como todo mundo, de muita dor, depois que adentrei a casa espírita. Inclusive, um dos momentos mais difíceis foi quando a minha filha sofreu um processo obsessivo muito grave, e eu já estava dentro da casa espírita, motivo pelo qual ela não precisou tomar um remédio controlado, porque ela tinha, né, verdadeiras crises de possessão, né? Era um quadro grave de possessão que ela fazia, de subjugação, e durou mais ou menos uns 6 meses. Eu tive muito apoio na casa espírita. Então, assim, sou eternamente grata à doutrina espírita, porque me poupou também de muitos anos num divã de um psicanalista, né? E, assim, o crescimento que a doutrina nos dá enquanto pessoa, enquanto espírito eterno, é maravilhoso. Eu amo a doutrina espírita, amo mesmo. E a importância, Patrícia, do Evangelho no Lar? O Evangelho no lar é aquela luz, né? Aquele facho de luz que você traz não só para a sua casa, mas para as imediações, né? E apesar de nós sabermos que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, mas recentemente eu tive uma comprovação assim, que foi muito interessante, porque eu acordei de manhã cedo e acabei cochilando de novo. E quando cochilei, eu vi que eu estava na varanda do meu apartamento, mas tinham outras pessoas na varanda que eram moradores da casa. Eu vi uma moça com 2 crianças, uma com uma toalha de bebê, com aquele capuz que as crianças usam nas toalhas, tinha uma outra maiorzinha, né? E a moça, ela usava uma expressão que Domingos comumente usa em casa, na época ele falava demais, chupa, chupa que é de uva. E quando eu vi a moça pronunciando isso, eu tive a certeza que ela morava aqui em casa, né? E eu lembrei daquele filme Os Outros, né? Onde você não sabe quem são os fantasmas, quem são os vivos, né? E aí eu pude ver, então, que eu não moro sozinha com o Domingos, que tem outras pessoas que moram conosco. E aí, quando eu faço o Evangelho no Lar, eu chamo todo mundo, né? Os encarnados, os desencarnados, os moradores. E aí a gente percebe a nossa responsabilidade de também educar esses irmãos que estão convivendo conosco e que a gente não sabe a que nível de compreensão do Evangelho eles têm. Então, vejam como é muito importante a gente poder fazer o Evangelho, porque a gente não só se educa, como a gente também educa quem está por perto. Isso é muito importante que você está falando, Patrícia, porque assim, Bezerra de Menezes conta, né, que muitos espíritos permanecem, né, apresados à trilha corpórea, né, e quando a gente faz esse nosso Evangelho no lar, há uma libertação, há um conhecimento, né, há uma congregação
dos desencarnados com os encarnados dentro desse evangelho. Então, isso é mais uma prova de que a gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre acompanhado, né? E essa companhia vai depender de como a gente está se comportando para que as companhias sejam boas ou ruins, né? Então, por isso a importância desse evangelho, pelo menos uma vez por semana nas casas. Odete? O evangelho lá é algo que fica, às vezes, muito dogmático, né? É orientado que façamos no mesmo dia, na mesma horário. E qual a importância desse livro maravilhoso que estamos lançando aqui? É que ele traz o evangelho para o cotidiano. Então, preencheu essa lacuna da literatura espírita de que espiritismo, conhecimento da doutrina, não é algo de pessoas de uma elite cultural. São coisas que nós podemos exercer no nosso dia a dia. Então, quando o Amaral brilhantemente cita os ditados, e faz essa conexão com a mensagem do Cristo, ele traz essa simplicidade de que o Cristo trouxe uma mensagem muito simples. É que nós que complicamos. E eu achei interessante vários, mas eu estou aqui aberto na página 29, que diz que a andorinha só não faz verão, porque essa me tocou muito sobre o nosso trabalho da AME, e Amaral falou que escreveu em 2014, eu acredito que foi no ano seguinte que nós, digamos que fundamos novamente, né, que já havia uma AME que foi dispersa, e dessa época para cá, então, acredito que esse nosso trabalho, embora sejamos poucos trabalhadores, mas vem ao encontro desse ditado, que andorinha só não faz verão. Então, que a gente teve que se unir, né? Nós médicos que temos esse objetivo de cuidar dos nossos pacientes de uma forma integral, não apenas pelaquela doença do corpo físico, mas principalmente da alma, que é certo de que é lá que começam todas as doenças, né? E essa mensagem que ele traz, que diz, numa perspectiva de que somente na condição de humanidade, ou seja, de uma coletividade fraterna, é que devemos conceber a evolução consciencial. Então, juntos, como eu posso estar em paz? Como eu posso estar feliz? Se tem um irmão que está em sofrimento, se tem um irmão que ainda não conseguiu entender, porque a gente sofre quando a gente não entende as tribulações. Então, quando a gente começa a esclarecer, isso dá uma alegria tão grande que nós também, quando fazemos palestras, quando estamos esclarecendo, nós estamos também esclarecendo a nós mesmos, né? Porque a repetição vai fazendo com que nós possamos ficar imbuídos dessa ideia de que o sofrimento pode, sim, ser benéfico para a nossa evolução. Então, o que eu tenho a dizer sobre esse livro é que é maravilhoso, porque imaginem que todos os dias, quando as pessoas falem, as pessoas vão ler esse livro. Aí, eles, depois que lerem isso, todas as vezes que eles falarem um dito desse, vai se reportar a mensagem do Cristo de alguma forma. E isso é belíssimo. Você inserir no seu dia a dia a presença de Jesus. E eu não sei se propositadamente a última, né, que para os momentos de hoje me soa de uma importância ímpar, depois da tempestade vem a bonança, e parece que nós estamos, né, numa tempestade terrível com a pandemia. E está vindo assim a esperança de que pelo menos essa tempestade está começando a se acalmar. E o que é muito, muito bonito aqui, que no final ele diz o que Emmanuel, né, fala: ilumina a estrada de alguém e estarás iluminando a ti mesmo, que é o que eu estava falando ainda há pouco.
abençoa o próximo e teus caminhos far-se-ão abençoados. Ajuda-te sempre, especialmente ajudando aos outros, e o céu ajudar-te-á. Essa é a mensagem principal desse livro. Se nós formos pensar que no nosso dia a dia, através dos nossos ditos, nós podemos nos tornar ditosos, nós podemos levar às pessoas essa mensagem de amor, de compreensão, de paz, de luz. Do momento em que nós estivermos levando essa mensagem, do momento que nós estivermos levando essas vibrações do alto estarão também nos ajudando, nos trazendo as inspirações para que possamos ter uma conduta melhor possível para a nossa evolução espiritual. Amaral, aqui tem uma bastante interessante que eu acho que está muito em voga no momento, né? Ó, meu pai, explica. Na verdade, eu gostaria até mais de explicar do que essa, ó, meu pai, porque é algo muito interessante, pessoal. Quando a gente escreve um livro, eu só posso narrar minha experiência pessoal. Quando a gente escreve um livro, a gente pensa, que a gente, de alguma forma, Andréia, tem alguma propriedade, Patrícia, intelectual sobre aquilo. Lê do engano, Tati. Lê do engano. Quando eu vejo cada um de vocês, nesse momento de pré-lançamento, que nós já tivemos um quantitativo de procura extraordinário, para mim extraordinário, que eu honestamente jamais imaginei que essa leitura pudesse ser aceita por um quantitativo grande de pessoas. E aí, quando eu vejo algumas pessoas, elas me devolvem aqui pelo WhatsApp leituras de passagens, são 100 passagens, nesse primeiro, só um detalhe, pessoal, esse livro é o primeiro de 3 livros ditosos. Então, o segundo livro ele já está pronto. Chama-se Ditosos à Mesa. O que é Ditosos à Mesa, Tati? A maior parte das passagens evangélicas do Cristo Jesus acontecia quando, ao final do dia, Patrícia, ele se reunia com todos aqueles que estavam ao redor, e após a ceia, eles ficavam conversando por longo tempo. Então, ali era uma forma, Andréa, do Cristo transmitir o Evangelho para todos aqueles que lhe acompanhavam. E aí, o que é essa segunda etapa, ditosos à mesa? São ditos e ditados populares que se referem às situações da mesa, à gastronomia, à cultura alimentar, situações corriqueiras do dia a dia, e aí, novamente, a mesma pegada. A interpretação levando para a questão evangélica do Cristo Jesus e termina com uma sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, o que eu quero passar para vocês? É que cada pessoa que lê, para mim, passa pelos vídeos de WhatsApp, eu percebo que cada um entende de uma forma peculiar, de uma forma diferente, Wildete, da forma como eu havia, no momento inicial, pensado. E aí isso daí me enriquece muito mais, porque eu vejo vocês falando, André perguntando, tu, o Raimundo, eu fico, gente, esse pessoal está fazendo uma leitura a partir de uma perspectiva diferente daquela que eu propus a mim mesmo quando eu escrevi. Quer dizer, eu escrevi, vírgula, eu creio profundamente que irmãos muito mais desenvolvidos do que eu e muito mais meritosos do que eu tenham me escolhido como instrumento. E eu insisto em relatar, se tem algo errado, a autoria é minha. Se tem alguma coisa de qualidade, a autoria é do plano espiritual. Então, realmente é bem isso que vocês colocaram. A gente precisa trazer o Evangelho do Cristo de uma forma simplificada para o dia a dia. Eu não me preocupei, Tati, em escrever longamente, em fazer grandes abordagens, porque o objetivo não é oferecer uma abordagem muito ampla de perspectiva. Eu gosto de uma leitura rápida, porque os tempos atuais, Andréia, Raimundo, são muito ágeis, né? Desde esse tempo virtual, desses momentos da internet, a gente sai de uma realidade para outra na base de um clique.
Então eu preciso aproveitar aquele breve instante que a pessoa me possibilita 1 minuto de sua atenção. Então eu gostaria que em 2 ou 3 minutos da atenção daquela pessoa, um dito ou um ditado popular desse pudesse acessar algum link dentro de sua consciência e pudesse lhe reaproximar de sua verdadeira casa. Porque nós moramos no Pai e o Pai habita em nós. E, de alguma forma, a gente começou a olhar para o lado errado, a gente começou a olhar só para o umbigo da gente, né, para as nossas paixões, e a gente deixou de entender que uma das passagens mais críticas, Andréia, do Evangelho do Cristo, que ele, sendo acusado por Pilatos, responde: meu reino não é desse mundo. Isso é uma vergonha para nós, né? Eu gostaria muito de voltar a ter esse diálogo com Jesus e dizer assim: Jesus, deixa eu falar aqui uma coisa para o senhor. Seu reino é desse mundo também, meu irmão. O senhor não disse que é irmão da gente? Então, assim, o que o senhor deixou fez isso aqui florir tanto, fez isso aqui frutificar tanto. Sinta-se em casa. O senhor pode vir aqui na hora que o senhor quiser, porque aqui o senhor é dono. Aqui o senhor é o dono, fique à vontade, você sabe? Tipo, Ildete, como maranhense recebe as pessoas em casa, né? Entre, fique à vontade. Tem uma palestra minha, Tati, muito legal, que é Vamos Tomar Café, que é chamar Jesus para tomar café com a gente, Andréia. O que eu estou querendo dizer não é que ele vai tomar o café preto, enfim, alguma coisa, mas a gente precisa aproximar o ensinamento do Cristo e, em última análise, Jesus e a mensagem do Pai maior das nossas situações mais corriqueiras e cotidianas. Porque não há como, Patrícia, eu separar qualquer evento do meu dia a dia dessa inter-relação com Jesus. Então eu acho que a gente não precisa de palavras rebuscadas, a gente não precisa de textos longos, embora respeite e tenho absoluta convicção de que eles têm enorme valia. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero trazer com essa obra, é a gente facilitar, desmistificar, tirar barreiras, acabar com essa história de terceirização. A gente não precisa de intermediário. A gente, Jesus, e a mensagem evangélica do Cristo libertador, ela está interseccionada de tal sorte que a gente não consegue se separar. Novamente, uma mensagem do Evangelho do Cristo. Nós e o Pai somos unidos de tal forma que nada nem ninguém pode nos separar uns dos outros. Então, quando a gente fala o Pai, é porque o Cristo Jesus, para nós terráqueos, habitantes desse planetinho azul, é o que de mais próximo nós temos da evolução do Pai de amor, né? Daquilo que João nos traz em 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor, e só quem conhece o amor que pode conhecer o Pai. Então, eu nem sei o que foi que o Raimundo me perguntou, que eu acabei voltando naquilo que a Ildete colocou, mas cada ditado popular, cada situação que represente o cotidiano das nossas gerações atuais, elas podem e devem ser compreendidas à luz do Evangelho do Cristo. Porque elas representam situações que são previstas pelo Evangelho. Alguns podem imaginar, mais jovens, Patrícia, André, de dizer assim, mas o Evangelho do Cristo foi algo escrito há 2000 anos atrás, não contempla os conhecimentos de hoje, não contempla os avanços tecnológicos. Ledíssimo engano. Ledíssimo engano. Não há como nós separarmos, Andréia, Raimundo, os nossos melhores ou os nossos piores momentos, as circunstâncias quaisquer que sejam, do Evangelho do Cristo. Aí, novamente, eu vou usar terminologias do Cristo. Quem tem olhos de ver, que veja. Que tem ouvidos de ouvir, que ouça. E para a gente adestrar os nossos olhos e a gente adestrar os nossos ouvidos, a gente precisa dessa intimidade com o Evangelho. E o Evangelho no Lar é uma proposta terapêutica. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus, Pai maior, e através da sua espiritualidade,
pela oportunidade que me foi fornecida de trazer esse livro. Para mim é uma bênção, para mim é uma alegria, uma satisfação ter servido de alguma forma como instrumento. Gostaria muitíssimo de agradecer à minha família pelo apoio que sempre me deu, a Carla, minha esposa, que é esposa, é companheira, é mestra, é mãe, é orientadora, é um monte de coisas extraordinárias. Aos meus 2 filhos, que me ensinam bastante, minha mãe, minha família, e gostaria muitíssimo, mas muitíssimo, de forma reiterada de agradecer, e aqui na presença de Odete e Patrícia, a Associação Médica Espírita do Maranhão, Raimundo, que me ofereceu todas as oportunidades, que me deu apoio para essa obra antes de ela existir, antes de ela estar aqui no papel. De forma alguma, não haveria a menor possibilidade de essa obra hoje estar disponível se eu não tivesse contado com o apoio da AME Maranhão, em todos os aspectos que vocês puderem imaginar. Em todos os aspectos que vocês puderem imaginar, a AME Maranhão me ajudou, me instruiu, me apoiou, me deu a mão, me colocou no colo. Então eu só tenho a agradecer, e me dá uma profunda honra de colocar na capa deste livro que este livro é da coleção AME Maranhão. É isso. André? Deixa eu só... Deixa só as palavras de Amaral, né, sobre os ditados que traz o cotidiano, né? Uma das coisas que eu mais gostei no livro é que não houve floreios, que a gente está numa época muito de coaching, de conhecimento das emoções, e a gente floreia muitas coisas, pinta um mundo muito bonito, né? Aí quando você pega um livro que fala do Evangelho e lê títulos como "Que se exploda", "Agora já deu, basta", né? Então aquilo ali traz mais para a realidade de muitas pessoas. Então te mostra que realmente não há ali espaço que não seja preenchido pelo Evangelho no lar. Que a gente realmente só procura trazer emoções elevadas quando você está fazendo o evangelho e esquece de trazer o cotidiano mesmo, esses pequenos tropeços que a gente passa no dia a dia, gente, que é comum. Então, trazer isso e desmistificar, né, que ali só você vai ter que falar de palavras boas e não trazer mesmo o seu cotidiano para dentro, isso é muito legal. Foi muito legal da parte de Amaral trazer um espírito de porco, o dar murro em ponta de faca, o destino cruel, o que se exploda mesmo, agora basta, já deu. Foi muito bom, ainda mais neste momento que realmente está todo mundo, digamos assim, um pouco enfadado de muitas coisas, né? Então, acho que é um livro muito atual para o momento atual. Continue. Eu queria só falar assim, um pouquinho com o Tati falou, que eu achei super interessante, que o Amaral teve a expertise mesmo, né, de relacionar as citações evangélicas com os fatos do dia a dia, né, porque a gente sempre acha que o evangelho é algo muito difícil, e ele trouxe essa praticidade para o nosso dia a dia, né, e aí ele mostra como a mensagem do Cristo é atemporal e presente em nossa vida diária, né? E aí, de uma forma tão poética como ele trouxe, tão direta, né, ele mostra a profundidade e a importância da vinda do Cristo. Mas o que também me chamou a atenção no livro, assim, que eu achei de uma beleza incomum, porque ele pode ser cadastrado em livros de arte, né? Porque além da imersão no Evangelho, ele fala também, né, ele cita várias pessoas ilustres da nossa arte, como Drummond, como Shakespeare, como Gonçalves Dias, né? Além disso, ele faz um passeio pelas civilizações, pela história das civilizações, citando desde os capelinos, citando os egípcios com seus mistérios, né, a sabedoria dos gregos. Então, eu achei, assim, de uma beleza rara para uma escrita
dentro da literatura espírita, né? Ele nos evoca, inclusive, a filosofia poética de Platão. Então, assim, é um livro que ele traz muitas coisas para a gente, né? Ele foi assim, muito feliz na forma dele relacionar o evangelho, mas também citando a beleza que existe da literatura de uma maneira geral, a cultura, né, geral, que o livro é um livro de cultura geral. E, na verdade, é tão cheio de riquezas, de detalhes, que é própria, né, do nosso querido Amaral, que tem esse verbo tão fértil, tão profundo quando ele fala, né, e a gente se encanta de ouvir, né? Mas agora eu queria que ele me falasse também de um capítulo que eu achei super interessante e que outro dia eu estava indo para o serviço e aí eu escutei uma música do Paralamas de Sucesso e me prendi numa frase que eles diziam na música, que é assim: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. E aí, quando eu vi aquilo, tenha fé, homem, eu queria que ele me dissesse em quê, né? Que nos dias de hoje a gente está tão desanimado, está tão esgotado com tantas situações, não só da pandemia, mas de uma maneira geral. E aí eu queria, assim, que Amaral fizesse essa evocação dos motivos que a gente deve ter fé. Patrícia, essa passagem, ela tem... Todas as passagens têm peculiaridades. Essa passagem tem uma peculiaridade muito especial. Insisto, na casa que eu tenho prazer, alegria e que me permite, eles me toleram. Eu acho que, literalmente, eles me toleram por lá. Vocês que me conhecem da AME sabem que não é muito fácil me tolerar, e eles me toleram por lá. O SEMA Francisco de Assis, ele fica no centro da cidade, aqui em São Luís. E é na rua da casa da minha mãe, na casa em que eu fui criado. E existe um guardador de veículos lá, morador de rua, que nem sempre ele está completamente sóbrio. Na verdade, raramente ele está totalmente sóbrio. E aí, de tempos em tempos, eu estacionava o carro para chegar para trabalhar, e ele saía assim, de perto de mim, porque todas as vezes que eu chego eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para ele já sabe, né? E aí ele virava assim, de situações que, no momento inicial que você imaginava, de onde está vindo essa palavra dele? Ele virava de uma forma muito impositiva para mim, Patrícia. Tenha fé, homem. A primeira vez que ele falou aquilo ali, Wildete, eu jurava que não estava falando comigo, sabe? Eu cheguei, meu Deus, deve estar sob efeito de algum tipo de bebida, de alguma substância com capacidade de gerar delírios ou alucinações. E aí, de tempos em tempos, Patrícia, ele vinha com essa história do tenha fé, mas assim, veja, Patrícia, de sopetão. Eu descia do carro, acabava de estacionar, descia do carro, ele estava sempre sentado no chão, e eu dava para ele fazer a saudação, e ele chegava já de baixo pronto. Pá! Tenha fé! E aí a gente acaba descobrindo ao longo do tempo, você vai começando a fazer um olhar mais amoroso, mais dedicado, porque tem sempre uma mensagem. Tem sempre uma mensagem. E a manifestação da espiritualidade ao nosso redor, eu gosto muito de fazer uma analogia, Patrícia, de um jogador de futebol dentro de um estádio de futebol superlotado, com aquela torcida todinha gritando o nome dele e dando força para ele e estimulando a ele. E ele, muitas vezes, dentro do estádio, ele ouve aquele barulho, mas ele não consegue perceber a mensagem. Mas a energia é tão forte, é tão densa no sentido de chegar até ele, não densa de vibração negativa, a energia é tão forte que se ele se concentrar, se ele fechar os olhos, ele vai ouvir o que aqueles milhares de torcedores têm a dizer para ele naquele momento. E a gente precisa, de tempos em tempos, fechar os nossos olhos.
fechar os nossos olhos não para a realidade, até porque a realidade ela é criada por nossa consciência e pelos nossos saberes e experiências. Mas é a gente permitir que o nosso espírito imortal não seja iludido pelas sensações que estimulam os nossos órgãos dos sentidos. E aí vem a resposta para a sua pergunta. Nós precisamos ter fé naquilo que nos é essência. Nós precisamos ter fé porque nós só estamos aqui pela fé. E quando a gente fala de fé, eu gosto muito de trazer uma perspectiva bíblica, porque nós tivemos, Andréa, 2 grandes traduções da Bíblia. Uma tradução que foi feita por 70 sábios da humanidade, escrita em grego, e uma outra tradução que foi feita para o latim mais popular, mais do dia a dia, que a gente chama de Vulgata. E no grego, a tradução de fé representa conhecimento e não sentimento. Nós precisamos encontrar dentro de nós o conhecimento que nós já temos, Patrícia, de que nós somos espíritos imortais e que nós somos feitos da essência do amor do próprio Criador. Em última análise, Patrícia, nós somos amor exatamente como o Criador é amor. Então, se nós somos amor e o Criador é amor, nós somos a mesma matéria. Nós somos constituídos das mesmas estruturas. E se nós somos amor, e o amor é a resposta para todas as perguntas, independente de qual pergunta seja, a fé é o reencontro do homem com o Deus que está dentro dele e do qual ele, homem, faz parte. Porque essa fé, Patrícia, não é a fé do sentimento, é a fé do conhecimento. Em grego nós chamamos isso de pistis, que é justamente o conhecimento. É diferente do fides, que é do romano, que tem mais a ver com o sentimento. Então esse pistis do grego é a fé do conhecimento. É de nós fecharmos os nossos olhos para realidades que não representam a nossa essência, e ao fechar os nossos olhos para esses estímulos externos, nós verdadeiramente nos encontrarmos com aquilo dentro do qual nós vivemos e que vive dentro de nós, que é Deus, o seu amor e a nossa essência. Então, amigos, agora nós vamos assistir uns depoimentos gravados por nossos amigos a respeito da obra e a respeito também da necessidade do Evangelho no Lar, onde buscamos sempre o auxílio da espiritualidade para nos conduzir em todos os momentos. Lembrando que o livro pode ser encontrado no site do Submarino, americanos.com, Mercado Livre e na editora Garcia. Na editora Garcia você encontrará o livro físico e mais o e-book. E aqui embaixo você pode ver o QR Code que vai levar direto para a compra do livro, né? E assim também está disposto aqui também os sites conveniados para a compra do livro, tá? Irmãos queridos, é um prazer nós estarmos aqui para falar um pouco sobre essa obra, Ditos e Ditados Populares, no estudo do Evangelho, do nosso irmão Amaral, que se esforçou para trazer algo muito necessário nos tempos atuais, esses tempos de transformações profundas, que hoje nós chamamos de disrupções, onde nada mais parece fazer sentido. A maneira como fomos criados, ou nossos pais, nossos avós, as novas gerações, todas elas, desde a chamada geração Y, a geração Z, e agora a chamada geração A, que está com menos de 5 anos de idade. Cada vez mais as coisas se aceleram e ficam
mais difíceis, principalmente quando se fala de conhecimento profundo. Essas novas gerações, elas naturalmente pedem novos discursos, mensagens tão instantâneas, com uma dificuldade muito grande de se conseguir qualquer aprofundamento. Nós estamos no universo do que legal. Tudo é que legal, que legal, que legal. E pouco se aprofunda. E sem fazer essa viagem, essas informações, esses snapshots, como eles dizem, não vão se transformar em conhecimentos e não contribuirão para transformar o indivíduo num ser sábio, sábio de si mesmo e sábio dos outros. A mensagem do Cristo nos próprios evangelhos bíblicos já se tornou algo praticamente inacessível para essas gerações mais novas. E, naturalmente, se desenvolve um preconceito em cima das próprias palavras. Jesus, Evangelho, salvação, são palavras que afastam os jovens. Já é necessário algum tempo que nós apresentemos esses princípios dentro de um contexto mais atualizado. Separar forma de essência. A maneira como foi dito há 2000 anos, a maneira como foi expressado há 200 anos, ou mesmo 20 anos, isso muda, isso é linguístico. Mas a essência por trás disso, ela é a mesma. Então a iniciativa de uma obra que pega os nossos ditados populares, explica, brinca com eles e depois nos apresenta o que eles representam da mensagem do Cristo, é algo louvável. Os 100 textos são agradabilíssimos, rápidos, permitindo que a gente possa realmente estabelecer essa ponte de significação e trazer o jovem para essa mensagem universal de amor fraterno, de convivência entre irmãos, de transformação do egocentrismo em uma vida mais coletiva, onde eu não posso me sentir bem se aqueles que estão próximos a mim passam fome, não têm acesso à educação, não têm apoio familiar, vivem nas ruas, estão abandonados. Parabéns ao nosso irmão Amaral. Muito obrigado por me permitir participar dessa obra, fazendo a apresentação, e que outros volumes venham. Que assim seja. Queridos irmãos, cordial boa noite. É uma honra muito grande, uma alegria que nasce do fundo do coração, ter a oportunidade de participar de um comentário a respeito desse livro, que eu honestamente eu considero uma resposta de Deus às nossas orações, tendo em vista as dificuldades pelas quais todos nós enfrentamos, não só no que diz respeito à pandemia, como todos os outros problemas, por tratarem-se da transição planetária que verifica-se em nosso abençoado planeta. E com muita gratidão, o querido mestre José Maria fez referência ao nosso nome quando uma vez nós comentávamos que todos nós somos repetentes. E a verdade é inexorável, né? É a mais pura, cristalina e lídima verdade de que nós somos repetentes.
os conhecimentos com os quais nós travamos conhecimentos hoje a respeito da doutrina que nós abraçamos, nós já conhecemos de há muito. Infelizmente, não conseguimos ainda materializar na prática, no dia a dia, notadamente nas situações que falem mais alto ao nosso progresso moral e espiritual. Entretanto, esse livro do nosso querido irmão José Maria do Amaral, meu primo Fernando Noto do Amaral, só veio colaborar, enriquecer. Então, a ele, o nosso muito obrigado pela lembrança, pela escrita, por tudo. Deus lhe pague. Um grande abraço fraterno. Olá, queridos irmãos e irmãs. Gostaria de falar umas poucas palavras a respeito do importante lançamento do livro Ditosos e Ditos e Ditados Populares, escrito pelo grande amigo Dr. Amaral. A sabedoria popular afirma que a voz do povo é a voz de Deus. E o que começa bem tende a terminar bem. Então, a apresentação do livro começa de uma maneira preciosa, porque o irmão Marco na Luz faz uma abordagem, uma apresentação rica em detalhes, uma verdadeira dança das palavras, esclarece e prepara para o conteúdo extraordinário. Eu li o livro e estou relendo, e estou entusiasmado realmente com a importância desse acontecimento. Todos nós admiramos o Dr. Amaral pela sua competência como médico. Eu também o admiro muito, e a minha admiração vai além desse aspecto profissional. O admiro pela inteligência rara, pela cultura extraordinária. Felizmente, ele colocou no papel, como a gente diz, no prelo, uma coletânea de análise dos ditos populares de uma riqueza extraordinária, porque de cada dito popular ele adentra uma análise profunda, clara, esclarecedora do Evangelho do Cristo, que é a ferramenta precisa para fazermos o Evangelho no lar, com todos os benefícios que nós conhecemos, né? Então, Dr. Amaral, de uma inteligência única, uma cultura ampla, faz um passeio na literatura, na filosofia, na ciência, nas artes, e com verdadeira maestria consegue, do dito popular, esclarecer, nos instruir e nos conduzir a um estado de consciência para sabermos o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, é uma contribuição realmente significativa para a literatura espiritualista, espírita. E eu li e vou reler o livro. Na minha humildade, aconselho aos espíritas e não espíritas, aos religiosos e não religiosos, porque é uma fonte preciosa de sabedoria, de esclarecimento sobre a doutrina do Cristo. Desejo a vocês luz, vida e amor. Grato pela atenção. Olá, meus queridos, minhas queridas amigas. Um feliz 2021 para todos vocês. Eu vim aqui apresentar para vocês essa obra que foi escrita com muito carinho por Dr. José Maria Amaral, o nosso presidente da AME Maranhão. Chama-se Ditosos e é um livro que ele escreveu pensando nos ditados que a gente usa no nosso dia a dia. E ele fez um link desses dizeres com o Evangelho de Jesus. Eu sugiro a todos vocês que experimentem e que se deliciem com essa obra, porque ela, com certeza, trará muitos conhecimentos e trará muita tranquilidade para vocês que realizam o Evangelho no lar e para aqueles que estão iniciando esse estudo do Evangelho. Ela com certeza trará muito para vocês, acrescentará muito nesse dia a dia e
foi uma obra realmente feita, esperada por nós há muito tempo, que nós estamos aguardando, né? E finalmente ela saiu e nos alegra muito saber que temos esse escritor dentro da AME Maranhão. Então, aproveitem, se deliciem com a obra, que com certeza foi feita com muito carinho para todos nós. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Olá, vamos falar de Evangelho no Lar? Bem, essa ferramenta tão preciosa que é o Evangelho no Lar, tão difundida por Jesus, que cita no Evangelho: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí eu estou. Então, para que a gente permaneça com essa presença de Jesus em nossas vidas, para que a gente seja agraciado por esse envolvimento do Evangelho no lar em nossas vidas, a gente tem agora uma ferramenta a mais, que é o livro Ditosos, onde a gente tem ditados e ditos baseados no Evangelho, que são uma oportunidade maravilhosa da gente implementar ainda mais o Evangelho. Vamos lá, vamos ler. Bem-vindo seja Ditosos a todos nós. Há algum tempo eu recebi o CD do Dr. José Maria do Amaral, e para que fizesse uma revisão inicial. Era o embrião do Dito e Ditosos. E eu achei que era uma grande contribuição para as pessoas que seguem a doutrina espírita. Qual não foi a minha surpresa, algum tempo depois, que eu recebi o livro Ditos e Ditosos. Falar do autor é muito difícil. É o primeiro livro de uma safra que haverá de vir para nos ajudar. Chamou-me a atenção das 136 páginas que tem esse livro, a última página, a 135, quando ele fala da Gênese relacionada à Bíblia, no capítulo que diz: faça-se a luz. E fala de amor também nessa última página. Ora, para quem conhece a família Amaral, sabe de que a egrégora dessa família é toda formada de luz, de sabedoria. Então não podemos estranhar o excelente trabalho que acaba de sair. Recebi, estou honrando, já li alguma coisa e recomendo aos irmãos que leiam Ditosos, Ditos e Ditosos. Ele diz que nós é que temos a glória de sermos ditosos ao ter este livro. E assim a gente agradece, né, a presença de todos, e vamos pedir, eu vou passar a palavra para o Amaral, para as suas considerações finais e a realização da nossa prece final também. Contigo, Amaral. Bem, meus irmãos, exatamente como eu fui chamado para realizar uma palestra de final de ano no SEMA Francisco de Assis. E foi mais ou menos o mesmo período de tempo que nós tivemos a nossa última reunião aqui da AME Maranhão do ano passado. E eu concluí dizendo que na oração a grande palavra é de gratidão. Eu posso resumir tudo em uma imensa gratidão a todos vocês que estão aqui presentes, a Divulgar.net, que é uma parceira extraordinária da AME Maranhão, parceira de todos os momentos, desde o primeiro até todos os momentos a Divulgar.net está conosco. Queria agradecer muito a presença do Raimundo, da Andréia, da Tati, e em nome da AME, a Patrícia e o Dete, representando a AME, e de todos os colegas que não puderam estar aqui presentes. Queria agradecer profundamente a todos os irmãos que já fizeram a aquisição do livro. Veja, Raimundo, já adquiriram o livro antes do lançamento. E o primeiro livro, quer dizer, é uma confiança que a gente não tem como agradecer. A gente só tem que agradecer mesmo
profundamente. O máximo que eu posso dizer é do fundo do meu coração, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à espiritualidade acima de tudo, por nos permitir, nessa oportunidade reencarnatória, estar de alguma forma fazendo algo de útil, algo de digno, algo de minimamente decente, que é nós podermos, de alguma forma, transmitir essa mensagem de libertação, essa mensagem tão fantástica, que divide toda a história da humanidade, que é a mensagem do Cristo Jesus. O pouco que eu entendo dessa mensagem já teve a capacidade de transformar completamente a minha vida e a minha existência. E eu gostaria de poder compartilhar desse pouquinho que eu entendi com todos que possam ter acesso a essa obra. Nossa profunda gratidão, uma vez mais, a AME Maranhão e todos os seus integrantes. Na verdade, a AME Maranhão, meus amigos, para quem não conhece, é uma grande família. Família essa que nós já tivemos as orientações que nós já nos encontramos no plano espiritual antes de nós reencarnarmos com esse propósito de trabalhar na AME. E vocês não têm ideia de que cada membro da AME, assim como seus familiares que também fazem parte indiretamente ou diretamente da AME, por todo o apoio, pela confiança, pela mão segura, pelo ombro carinhoso, que todos nós precisamos na nossa vida. E eu não tenho palavras para agradecer também, AME. Na verdade, a minha oração final, Raimundo, ela vai ser carente de palavras e ela vai ser cheia de sentimentos, de obrigado, de gratidão, e de, uma vez mais, poder, nessa encarnação, contar com tantos anjos de guarda, que são vocês, para nos abrir, nos dar as mãos, nos abrir os caminhos, para a gente poder seguir nessa caminhada tão tortuosa, que particularmente eu tenho em minhas reencarnações pregressas e na atual. Muito obrigado, Senhor. Gratidão eterna, e se puder ser mais que eterna, por todas as oportunidades, em especial pelas dificuldades necessárias para o aprendizado, pelos instrumentos pedagógicos que nos transformam, que nos melhoram, que nos aprimoram e que nos trazem de volta para o verdadeiro caminho, como na mensagem do Cristo Evangélico. A mensagem é o caminho, a verdade e a vida. E não há como se ir ao Pai, senão através dessa mensagem. Muito obrigado, Senhor. E que as suas bênçãos de luz, de misericórdia, de amor, recaiam sobre todos aqueles que se encontram aqui reunidos, encarnados e desencarnados, bem como as famílias que representam, tanto as famílias carnais como as famílias espirituais. E de tanto amor e de tanta misericórdia que tu ofereces a este que te fala nesse instante, neste imerecedor que te fala nesse instante, peço, tal como Bezerra de Menezes, que subtraia de minhas parcelas diárias em prol de todos aqueles que, por quaisquer dos motivos, se encontram em sofrimento em qualquer dos planos da vida. Obrigado, Senhor, obrigado a todos vocês, e que a obra Ditosos, ditos ditados populares para o Evangelho no Lar possa, de alguma forma, auxiliar a que nós possamos ter maior intimidade com este Cristo de libertação, com essa mensagem de amor e, em última análise, com o Pai de amor. Muito obrigado e uma boa noite a todos. E assim nós agradecemos e até uma próxima oportunidade.